Vamos resolver o exercício para facilitar a nossa compreensão. Exemplo, qual é a fração molar do ouro em uma joia? Uma joia é a solução a liga, obtida pela dissolução de 6 gramas de ouro, que é AU, em 2 gramas de cobre. Dados, a massa molecular do ouro é 197, a do cobre 63,5 gramas por mol. Então, ele quer a fração molar do ouro. Qual é a fração molar do ouro nessa joia? Então, fração molar é x1, coloco interrogação nela, e aí eu vou resolver. Resposta: massa molecular do ouro, 197 gramas por mol. A massa molecular do cobre, 63,5 gramas por mol. A massa do ouro é 6 gramas, não foi isso que foi dito no enunciado? A massa do cobre é 2 gramas. Então, a fração molar aí, do ouro é igual a quanto? Vamos lá, o número de mol do ouro aí, melhor dizendo, O número de mol do ouro é a massa do ouro dividido pela massa molecular do ouro. Então, o número de mol é igual, qual é a massa do ouro? 6. Qual é a massa molecular do ouro? A massa molecular do ouro é 197 gramas por mol. Eu vou e coloco, certo? Corto grama por grama, divido 6 por 197. O meu resultado é 0,030 mol. Já fiz aí e encontrei o mol do ouro, certo? Quantidade de matéria. Vou fazer o mesmo para o cobre. O número de mol do cobre, é a massa em grama do cobre dividido pela sua massa molecular. O cobre é 2 gramas, coloco 2 gramas. A massa molecular do cobre é 63,5, coloquei, dividindo um pelo outro aí, Corto a unidade de grama com grama, sobra mol, 2 dividido por 63,5 dá 0,31. Olha que a minha unidade toda ficou em mol, e ela vai deixar, o final sem unidade arbitrária. Então, a minha fração molar é o número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução. Como nesse caso a questão não informou a solução e sim os componentes dela, eu vou deduzir que a minha solução é a soma do soluto mais o solvente, certo? Então, eu tenho 0,030 mol, que é o número de mol do ouro, dividido pela o número de mol da minha solução, que é a contribuição da massa ou do mol, do meu soluto mais o mol do meu solvente. O resultado para a minha fração molar do ouro, corto mol por mol, é 0,49. 0,49 aí é a fração molar. Certo, pessoal? Depois volte um vídeo, olhe com calma para poder ver todos os passos. Certo? Concentração molar. A concentração molar indica a razão estabelecida entre a quantidade de substância do soluto, N1, e o volume da solução. Olha que a concentração molar parece muito com concentração molar, A diferença é que na concentração molar, ele quer a massa do solvente, e aqui em concentração molar, ele quer o volume da solução. É diferente. Então, como é que eu faço aí? A minha concentração molar, M, é uma razão pelo número de mol N1, que é a concentração do meu soluto, dividido pelo volume da minha solução. N pode ser representado como a gente viu anteriormente, Deixa eu voltar aqui. N pode ser representado dessa seguinte forma, Olha que esse termo vai voltar lá na minha próxima expressão. Vendo? M, concentração molar, é a massa, pela massa molecular, pelo volume da minha solução. Vamos resolver o exercício aí. Qual é a concentração em quantidade de matéria de uma solução de 150 gramas de cloreto de alumínio em 0,750 litros de volume final? E aí eu dei dados, esses dados aqui é sempre para atribuir na minha massa molecular, certo? Vamos resolver. Ele quer que eu determine a concentração em quantidade de matéria, Então, ele quer que eu determine o meu Mzão, A massa por concentração de matéria. Esse Mzão é melhor dizendo. Vamos lá. Resposta. A minha
concentração por quantidade de matéria, né, de uma solução, M, que ele quer que eu determine, a massa, né, do meu soluto aí é 150, que é do cloreto de alumínio, o volume já está em litro, que é 0,750 litros, a massa molecular do cloreto de alumínio é a soma da massa do alumínio, que é 23, mais a massa do cloro de 1 é quanto? 35,5. Mas são quantos cloros? São 3 cloros, ó. Então eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes a massa de 1 cloro. Isso aqui tudo multiplicando e somando dá 129,5 gramas por mol. Então a minha massa, né? A minha concentração, melhor, desculpe, só quero falar massa. A minha concentração por quantidade de matéria vai ser um número de mols sobre o volume. Esse N pode ser reescrito dessa seguinte forma: massa do meu soluto, que eu tenho, a massa molecular do meu soluto eu também tenho, e o volume agora tenho, só falta determinar a minha concentração. Então, atribuindo os valores aí, corto grama com grama, a unidade que sobra é mol por litro, dá 1,54 mols. Certo, pessoal? Concentração em partes por milhão, ppm, né? Partes por milhão. Expressa quantas partes do soluto existem em 1 milhão de partes dessa solução, em massa ou em volume. ppm. Pessoal, ppm é importante ressaltar o seguinte: é uma parte do soluto por 10 a sexta parte da solução. Então eu tenho que trabalhar a unidade com unidade para poder ficar fácil a minha compreensão, certo? É 1 milhão de partes de qualquer coisa, pode ser mol, pode ser volume, pode ser centímetro cúbico, pode ser grama por parte de solução, certo? Vamos resolver aqui uma questão. Ainda, né? Para x ppm são x partes de soluto para 1 milhão de partes de solução. 5 ppm, por exemplo, são 5 partes de soluto para 1 milhão de partes da solução. Vamos lá. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais de 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Essa é a quantidade máxima de mercúrio expressa em ppm é igual a quanto? Aqui eu tenho que fazer duas situações. Ou eu converto a minha unidade de miligrama para grama, ou eu converto grama para miligrama. Vou ficar à vontade aí escolher, certo? O que foi que eu escolhi aqui? Ficou mais fácil para a minha compreensão, para não ter que estar fazendo cálculos, padronizar a minha miligrama. Então, deixa eu apagar aqui. A minha grama, porque eu sei que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, olha, 1 ppm, 1 unidade de soluto para 10 a sexta unidade de solução, né? 5,0, 10 a quarta miligrama por grama, não é isso? É 1 miligrama por grama de água, barrinha por grama. Significa dizer, colocando isso aqui desse jeito, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas para cada 1 grama. Para cada 1 grama. Como eu sei, eu vou converter em grama, certo? Para ficar mais fácil para mim. Como eu sei que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, então eu vou pegar esse 1 grama e assumir que ele vale quanto? Vale 1000. Então esse 1 grama virou isso aqui. Por quê? Porque 1 grama é igual a isso. Então 5 vezes 10 a menos 4 miligramas está para 1000 gramas. Quando estiver para ppm, que ele quer que eu expresse isso em partes por milhão, não é isso? Olha aqui em cima, ppm, eu sei que ppm é 10 elevado a sexta partes por milhão. Isso aqui vai corresponder a quanto aqui? Regra de 3, simples e fácil. X vezes 1000, 1000 coloquei na notação científica, miligramas, né? 5 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a sexta, multiplicação de potência de base iguais, repete a base e soma os expoentes, menos 4 mais 6 dá 2. E aí, divisão de potência de base iguais, repete a base e subtrai os expoentes, certo? 3 menos 2 dá menos 1,
certo? Então, 5 dividido por 1 dá 5, como é menos 1, dá 0,5 ppm. Pessoal, com isso eu encerro essa parte de cálculo de solução, certo? É uma revisão. Se tiver dúvida, vocês vão entrar em contato pelo e-mail, certo? paulorenato tudo junto, mm.quimica@gmail.com, certo? Bons estudos.